como é que eu posso transformar o nosso corpo? Então, vamos pensar assim, de uma maneira, né, com uma limitação de capacidade, será que eu consigo trazer essa melhora de novo, tá? Então, voltando, né, novamente para aquela questão da parte das zonas azuis, que eu tento realmente trazer isso na prática, nos pacientes, para tentar trazer essas lições de vida que esses povos têm, que são mais longevos, que são uma experiência, que são um espelho, né? Eles falam o seguinte: nós não somos reféns da nossa hereditariedade. Então não quer dizer que nós temos um código e aquele código é que vai mandar no nosso corpo. A gente sabe hoje então que a epigenética, o ambiente, são estruturas que podem ou não modificar também o nosso processo de saúde, tá? E existe um livro até que chama de Blue Zones, as 9 lições de vida. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente quais são essas 9 lições de vida em que eles pregam, né, e que fazem realmente eles serem um povo tão longevo e com tanta qualidade de vida, tá? Então, primeiro, mexer o corpo naturalmente. Então, são 9 lições, tá? Essa população sempre se move sem carro, eles não têm tanta capacidade de movimentação. É claro que hoje aqui, nossa, é difícil isso, né? Não consigo ir até o centro, muitas vezes nós temos que usar o carro, mas então por isso a atividade física é tão importante para a gente. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Não foi feito para nós ficarmos sentados o dia inteiro numa cadeira. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Quanto mais movimento, né, melhor o nosso corpo. Mantém a parte física, mantém a parte dos nossos tendões, a parte de formação proteica, tá? Então eles caminham, eles limpam suas casas, cuidam nos jardins, plantam o seu alimento. Eles estão sempre se movimentando, tá? Todos eles têm um propósito de vida, né? Eu botei um exemplo aqui, né, um exemplo de um senhor idoso que queria ser médico. E ele concluiu, até aos 87 anos, a faculdade de medicina, né? Era um sonho de criança. Então, o que ele tinha? Um propósito de vida, tá? Então, ter um propósito de vida também é uma lição em que a população do Blue Zones tem. Eles também reduzem o estresse de maneira ativa e proativa. Por exemplo, eles têm na região deles dias da semana em que eles fazem, por exemplo, as feiras, em que cada um vai ajudar o outro, por exemplo. Tá? Então eles fazem uma vez por semana, cada um vai lá, não vai cobrar nada, mas ele vai tentar sempre ajudar o seu vizinho. O que eu posso fazer para trocar? Então esse processo acaba diminuindo um pouquinho o estresse também deles e acaba ajudando a comunidade. Tá? A dieta deles é baseada em alimentos frescos, né? Baixo consumo de alimentos processados e uma alimentação baseada em legumes, verduras e grãos. Tá? A carne está presente, mas não é a base, né? Tem bastante consumo de peixes e não somente da carne vermelha. Então é uma alimentação baseada em frutas, legumes e grãos. Tá? Eles tomam vinho. Então uma das lições dele é o vinho. E por que esse tipo específico de vinho, que é o Canonô de Sardenha? Eles bebem sempre 1 a 2 copos de vinho por dia. Tá? Os homens geralmente 2 e as mulheres tomam 1 copo de vinho. Mas especificamente esse vinho eles têm lá. Tá? Porque eles têm 3 vezes mais polifenóis do que os vinhos geralmente em outras regiões do planeta. Então eles começaram a identificar que é o polifenol, na verdade, dentro desse vinho, que daí veio da uva, né, e que conseguiram identificar esses marcadores e viram que através desses, né, a molécula é o resveratrol, né, na uva, que identificaram o que o resveratrol faz. Agora vocês sabem, o que ele vai pegar, o que ele vai tentar agir em relação à enzima telomerase e vai diminuir que aquele telômero vai encurtando. Né? Lembra que assim, quanto mais vai encurtando o telômero, mais tempo, né? Quanto maior o telômero, melhor a pessoa vive. Então, os polifenóis têm esse efeito no nosso corpo. Né? Eu uso o transresveratrol todo dia, e assim como outros, para tentar manter a minha qualidade em relação à parte de degeneração mais lenta. Tá? A regra do 80%. Comer até sentir 80% satisfeito. Isso evita excesso alimentar e prolonga a longevidade das comunidades. O jejum é uma prática comum, né, também nas diferentes áreas. Então, eles fazem sempre isso, eles sempre comem menos, eles não ficam até o final então eles botam lá um prato menor, comem 80% e saem da mesa. Tá? Esses trabalhos do jejum, eles são muito ativos hoje, né, na área médica de pesquisa, que isso começou em 1945, um trabalho específico em que eles foram vendo, botaram em restrição calórica alguns ratinhos de primatas e dividiram eles em 2 populações. Uma tinha restrição calórica e outra não tinha restrição calórica, de 30%, sem ser desnutrido e sem manter eles uma limitação de nutrientes. Tá?
aqueles que estavam em restrição de caloria, eles viveram muito mais do que aqueles que estavam comendo à vontade. Então, todos os trabalhos que foram feitos a partir desse período, eles começaram a tentar identificar dentro da célula o que acontecia no jejum em que esses animais viviam mais tempo, né? Então, hoje sabe-se qual é o mecanismo, né, em que ocorre dentro da célula que mantém a capacidade de manter a saúde, né? E eles, claro, na parte estatística e na parte visual dessa comunidade, eles também perceberam que o jejum fazia parte, né? O jejum faz o seguinte, ele baixa a quantidade de energia do ATP por um período da célula, e com isso ela começa a ficar mais atenta, vamos pensar assim, para vocês entenderem, que vai faltar comida, por exemplo. Então ela começa a melhorar a capacidade de regeneração dela. Aumenta algumas enzimas dentro dela, aumenta a AMP, a MPK, sirtuínas, que são enzimas que são aumentadas dentro da célula quando a nossa célula fica em uma restrição de caloria por um período. Então, a única, hoje provado cientificamente que a pessoa pode viver em quantidade maior de vida é fazendo um jejum, ou utilizando alguns suplementos e medicamentos que também fazem essa simulação em relação ao aumento dessas enzimas dentro das células. Aí a pessoa começa também a poder viver com quantidade talvez um pouquinho maior, tá? A outra lição de vida, priorizar as pessoas que amam, né? Aqui é uma foto da minha oma, 88 anos de idade hoje, e a minha filha na época ela estava com, ela mais velha, mais novinha, hoje ela está com 15 anos a minha filha já, e hoje ela está com essa idade, então elas sempre, né, vão fazer algo em conjunto, né? Fazer um docinho de Natal, fazer uma atividade que traz essas questões em relação à parte da família, né? Então, sem priorizar as pessoas que amam, tá? Dedicar tempo e amor aos familiares e fazer parte de uma organização social. E uma sensação de pertencimento. Todas essas populações têm uma sensação de pertencimento, né? Independente da fé, independente de qual é a religião deles, eles têm uma capacidade, uma sensação de pertencimento, e isso faz com que eles consigam também viver mais, tá? Então é essa questão, né? Encontre a sua tribo, né? E viva por ela, mantendo essa qualidade em relação à parte coletiva, que isso vai também ajudar a manter a pessoa também em respeito à comunidade, né? E também não tão isolada em relação ao mundo, tá? Então, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos, na verdade, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, essa visão, quando nós começamos a entender um pouquinho que nós temos um corpo, um código, que nós estamos sendo moldados, nós estamos hoje como seres espirituais vivendo uma experiência, né? Talvez essa é aquela pergunta que eu fiz lá no começo, qual é o nosso propósito de vida, né? Nosso propósito talvez é experienciar muitas situações do cotidiano que fazem com que o nosso espírito consiga evoluir de uma maneira mais progressiva, tá? Bom, aqui eu botei assim, né, do propósito, né, aquela questão são os milagres que acontecem a cada momento que nos permitem reaprender o propósito da vida. Existem esses milagres que a gente começa a avaliar e a buscar, né, e geralmente os milagres é que realmente fazem nossa vida progredir, né. Se vocês aqui fecharem o olho e pensarem assim, três momentos da vida de vocês que mudaram a vida de vocês, geralmente, assim, fechem os olhos e pensem, assim, 3 momentos que mudaram a vida de vocês, tá? Normalmente, 2 desses momentos são milagres. Vocês não pensavam que ia acontecer ou não se preveram para acontecer, tá? Por exemplo, ninguém saiu um dia de manhã e pensou assim, hoje eu vou sair de manhã, vou conhecer a minha mulher, que eu vou casar, vou ter filho e vou ver a minha vida para sempre, né? Ninguém pensa nisso. Então, são milagres da vida que fazem a vida realmente seguir o caminho dela, né? Então esse é o processo de experiência, né? O processo experiencial, não tem como ser sempre racional a vida inteira, tá? Então essa experiência humana em busca do reencontro divino, né? Então essa é a capacidade que nós temos de tentar reunir o nosso processo de experiência com a parte espiritual.